Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Felipe para mais uma história, agora uma correção do capítulo 2, sétimo ano, apostila de história da Aprende Brasil, certo? Vamos lá para o capítulo 2, falar dos estados absolutistas da Europa. A gente continua com a nossa gambiarra aqui, enquanto você me vê na tela, falando diretamente para o webcam. Aparece aqui a minha mão e estou filmando aqui a apostila de papel mesmo, porque ainda não foi disponibilizada a nossa apostila digital, tá certo? Então, vai estar um pouquinho difícil de ler em alguns casos, mas você vai acompanhando pelo áudio, que eu vou comentando, lendo as perguntas e também explicando, tá certo? Vamos começar logo lá na página 16, temos um espaço de diálogo aqui, onde é pedido alguma pesquisa para vocês de alguns conceitos, tá bom? Qual é o significado da palavra Estado com letra maiúscula? Estado com letra maiúscula, então se refere então a uma instituição política, certo? Uma instituição política que detém o monopólio legítimo da força, que comanda as instituições de governo da sociedade. Tudo bem? A gente pode encontrar outras definições. Essa que eu falei para vocês é uma básica. O que é o monopólio legítimo da violência? O Estado ele tem o direito, ele tem a permissão então de prender você, de matar, porque ele faz isso em nome de um bem coletivo, certo? E, lógico, o Estado ao longo da história assumiu várias formas diferentes, tudo bem? Isso, inclusive, é o tema desse capítulo aqui. Mas uma coisinha, isso aqui não é aula, são só questões comentadas. Se você quer aula, vai aparecer no card a aula sobre o capítulo 2 da apostila, tá bom? Isso aqui não substitui a aula, é muito importante. Vou deixar claro isso aqui mais uma vez. Questão 2. No capítulo, no âmbito da política, o que significa dizer um rei com poder absoluto? Quer dizer, então, um rei que concentra poderes. Poderes que hoje estão divididos, né, entre poder legislativo, poder judiciário, poder executivo. Todos eles, então, estavam concentrados na mão do rei. O rei tinha o poder de nomear juízes, de nomear os ministros, né, nomear os próprios conselheiros que faziam a vez de poder legislativo, né, que cumpria lá, formava os seus conselhos de orientação. Então, ninguém ousava questionar a palavra do rei, ninguém ousaria jamais, como acontece hoje, abrir processos contra o presidente, né, ou contra o rei, contra o chefe do poder executivo. Tá? Essas coisas não aconteciam. Quando a gente fala, então, um rei com poderes absolutos, era isso, um rei inquestionável, tá bom? E 3. No contexto do tema estudado, qual o significado da palavra moderna ou moderno? Tá? E que é importante, estamos falando de um conceito substantivo, de uma letra maiúscula, tá? Tem a ver então com a idade moderna, um período marcado no tempo, certo? Seguindo a divisão da história em 4 fatias, nós somos muito lá no sexto ano, moderno é um período específico da história humana, que começa lá em 1453, com a queda de Constantinopla, e acaba em 1789, com a Revolução Francesa. Tudo bem? É isso. Vamos dar sequência aqui então. Deixa eu ver as próximas questões. Bom, vamos na página 19. Tá bom? Essas que não envolvem texto, eu costumo ser mais rápido então. Tá? Então aqui pedi para vocês marcarem com as características do feudalismo ou do Estado absolutista. Né? Então, vocês podem responder A ou B. A primeira aqui na coluna direita, a primeira é B, a segunda é A. Reino Unificado é B. Depois é A. Exército Real é B. E Exército dos Feudais é A. Certo? Então, essa aqui é a correção da apostila. Tá bom? Página 19. Vamos avançando aqui. Só para a página 22. Então a gente tem lá duas figuras, né? Na verdade é uma figura só, e do lado uma ampliação, né, da própria figura, certo? Essa que aparece aqui, essa ampliada aqui à direita. Frontispício de um livro, né, do Leviatã, do Thomas Hobbes, um dos pensadores mais importantes aí, os teóricos mais importantes do Estado absolutista.
curtir, né, também inscrever no canal, divulgando o vídeo, levar esse vídeo para mais pessoas que estão precisando de informações de vocês. Então, bom, qual a intenção do autor em desenhar em proporções diferentes um monarca com o cetro, a espada e o restante? Proporções diferentes, o que é isso? Bom, você tem um desenho aqui de uma cidade, tá? As pessoas, enfim, estão formando o corpo do rei, pessoas pequenininhas. E o rei, então, muito grande, muito maior que as pessoas, que os indivíduos, né, os súditos, também muito maior do que a cidade. E os símbolos do seu poder, a espada, o cetro, a coroa também, todos em proporções muito grandes. Então, qual a intenção aqui do autor? Valorizar o poder do rei, valorizar o poder do Estado absolutista. Está muito claro aqui essa ideia, tá bom? Valorizar o poder do rei, do Estado absolutista. Por isso, a espada e os símbolos do poder, né? A espada, a coroa e o cetro, em tamanho gigante, e o rei também. Questão 2. Na imagem, o corpo do monarca é formado por seus súditos. O que pode significar essa representação? Representa que o poder do rei, né, tanto ele é maior e mais forte que dos súditos, mas ele também depende, é uma relação de interdependência, digamos assim. O rei representa o seu povo, o rei é a cabeça do seu povo. Lógico que ele manda, ele tem o poder, mas ele também, né, ele também precisa do seu povo. Ninguém é rei sem ter um povo, tá bom? Então tem essa relação de complementaridade. O rei, ele é a cabeça, ele é o guia do povo, o condutor do povo, tá bom? E 3. Analisando a frase de Thomas Hobbes, o rei mantinha a ordem e protegia os seres humanos da violência. Qual seria a visão do autor para um Estado sem a presença centralizadora do rei? Para ele, é muito claro, é uma frase muito famosa do Thomas Hobbes, que o homem é lobo do homem. Se você deixar a sociedade, então, sem um poder estabelecido, sem uma organização do Estado que controle a sociedade, que limite a violência, os seres humanos vão desembocar para a violência. E por isso que o Estado precisa ter o monopólio legítimo da violência, né? O Estado precisa ter o direito de prender, de matar, de acordo com algumas regras, lógico, mas por quê? Porque senão a sociedade vai fazer isso sem leis, né? Vai virar aquela confusão, aquela anarquia, um matando o outro, um cobrando dívida do outro, toda uma situação de guerras, de brigas, disputas, em que ninguém se escuta, né? Todo mundo vai achar que está certo. Então, você do rei, da figura do rei, da lei, do Estado, para centralizar e organizar a sociedade. Mesmo assim, a gente sabe que tem muitos problemas, mas existem os instrumentos para tentar corrigir. Bem, mas essa é a visão então, do Thomas Hobbes. É muito melhor, a visão dele, ter um Estado forte para garantir a organização social. Depois, nós vamos lá para a página 24. Hein? Terminem tudo aí. Página 24. Questão: como a Magna Carta determina os direitos dos mercadores? Qual a relação dessa determinação com a economia mercantilista? Bom, vamos começar de trás para frente aqui. A economia mercantilista, ela depende justamente das mercadorias, do comércio. A essência do mercantilismo é o comércio. Proteção do comércio e, porque através do comércio você produzia então dinheiro, você fazia dinheiro, fazia metais preciosos, que eram coisas que não perdiam valor, não depreciavam, ao contrário dos elementos agrícolas, né? Se você tem lá uma produção agrícola qualquer e pode ser uma semana, alguns meses, dependendo do produto, ele vai estragar. Então, o importante é comercializar e transformar isso em moeda, porque ouro e prata podia ser guardado por muito tempo. Bom, como a Magna Carta determinava, então, a proteção a essas coisas? Vamos lá. Não serão aplicadas multas aos condes e barões, senão pelas pares, e de harmonia com a gravidade do delito. Nenhum homem livre será detido ou suspeito à prisão, ou privado de seus bens, ou colocado fora da lei, exilado de qualquer modo, que não poderemos mandar proceder contra ele, senão mediante um julgamento regular. Nenhuma dessas partes aqui é. Aqui chegamos no ponto. Os mercadores terão plena liberdade para sair e entrar em Inglaterra, sem terem de pagar tributos injustos, exceto em tempos de guerra. Bom, então aqui está dando plena liberdade para os comerciantes entrarem e sair da Inglaterra e pagando tributos justos, né? Ou seja, não é aquela coisa que o cara vai fazer uma viagem de produtos e tal, o negócio tem que pagar
tributação que é o dobro, o triplo do valor daquela operação, que torna inviável. Então, aqui está proteger o comércio, era a essência aqui dessa lei, então, da Magna Carta, tá bom? Está colocado aqui, tá, explicitamente. Então, esse trechinho aqui no começo resolve o nosso problema, tá bom? Questão 1, então. Estava no 24, mas vamos voltar na página 23 para achar o pedacinho que a gente queria. Deixa eu... Opa, vamos posicionar aqui a 2. Questão 2 agora. Por que as guerras podiam determinar uma mudança em relação à circulação de pessoas na Inglaterra? Ora, é muito claro, né? Se você está em guerra contra a França, você vai ficar deixando os mercadores franceses entrarem no seu território e, às vezes, obterem vantagens comerciais com seus produtos ou com seus súditos servindo de clientes? É lógico que não, né? Então a guerra é uma condição super importante, muda tudo, né? Se você está em guerra com um país, você não vai ficar comercializando com ele, tá? Então isso aqui é muito importante ser deixado claro, essa parte. Também circulação de pessoas. Se você está em guerra com um país, você não vai ficar deixando cidadãos daquele país ficarem entrando no seu país, tá? Isso hoje, uma situação um pouco diferente, né? Por exemplo, sei lá, refugiados da Síria, às vezes pode estar em guerra com outro país e pode até serem aceitos, né? Mas é uma outra condição, é diferente daquele momento, né? 300, 400 anos atrás, quando estamos falando aqui. Bom, e aí vamos para a página final, página 26 aqui do capítulo 2. Questão: com a ascensão da burguesia e o apoio real, podemos afirmar que a nobreza e o clero perderam o apoio do rei. Justifique a sua resposta. A nobreza e o clero não perderam o apoio do rei, tá certo? Mas elas perderam poder. Antes, você tinha uma relação muito mais nivelada e equilibrada entre nobreza, clero e rei. Tá? O rei, durante a Idade Média, na maior parte dos casos, ele foi só mais um nobre entre os nobres. Certo? Senhor entre os senhores. Essa é a expressão que geralmente se usa. E levava muito em conta então, a opinião dos burgueses. Aliás, desculpa, dos nobres, dos outros nobres e também da igreja. Com o processo do absolutismo e centralização, a igreja ela vai até aumentar impostos, tá, mas ela vai perder poder sim. A igreja vai ser basicamente submetida, né? E lógico, através de acordos, através até de comum acordo, mas ela vai ficar ligeiramente abaixo do rei, ainda que não formalmente, mas o rei vai passar a ser mais importante. Inclusive, porque alguns países desses que vão se tornando absolutistas, vão se centralizando, não serão mais católicos, como por exemplo a Inglaterra, como a Holanda, como outros países ali. Então, vai gerar essa situação que é diferente. A igreja perde poder, tá? Mas não dá dizer que ela perde o apoio do rei, tá? Lógico, na Inglaterra sim, tanto que o rei vai criar uma outra igreja, mas aí essa igreja anglicana criada pelo rei, ela não vai, não tem apoio do rei, lógico que tem apoio do rei. É um dos fundamentos do poder do rei. E depois a nobreza. A nobreza é curioso, porque ela perde poder sim. Nesse processo de centralização, ela perde poder político, ela perde a capacidade de mandar, mas ela continua ganhando muito dinheiro, ela se enriquece também e passa também a tomar parte nesse crescimento, certo? Então ela não é escanteada, mas ela perde poder político sim, tá bom? Questão 2. É correto afirmar que um reino tinha a sua balança comercial positiva quando? C. A balança comercial positiva é quando você vende mais do que você compra, certo? Então, quando acontece isso? Quando ele lucra com o seu comércio, especialmente com as exportações, e assim você acumula riqueza. Você vende 100 mil, compra 10 mil, você está com 90 mil aí de sobra, que a gente chama de superávit da balança comercial, certo? Então, alternativa C. A D. Os reis franceses tinham cortes luxuosas e investiam nas artes. São comuns as obras que os representam. Observe a imagem de Luís XIV, rei que governou a França entre os séculos 17 e 18, e que por usar o sol como um símbolo de seu governo ficou conhecido como Rei Sol. Tá? Agora responda às questões. Os monarcas, ao serem coroados, recebiam objetos que simbolizavam o poder sobre a nação. Identifique os símbolos do poder da monarquia que foram retratados como rei na imagem ao lado. Aqui uma coisa importante. Não é só Rei Sol, porque usava o Sol como símbolo, mas também tinha, digamos, uma espécie de
Vou fazer um trocadilho, né? Até porque não é bem trocadilho a palavra. Mas só porque tudo girava em torno desse rei do Luís XIV, tá bom? Que foi o maior rei dos absolutistas franceses, aquele que concentrou mais poder, que teve o auge da França imperial, França absolutista, certo? Vamos lá. Agora analisando aqui, identifica os símbolos do poder. A gente vê aqui, ó, o cetro numa das mãos, tá bom? A coroa que está aqui no baú, certo? E temos também, que não é tão óbvio, não é tão evidente, mas o manto real. Então, todo esse manto que ele está usando aqui, que tem um lado cheio de pelúcia branca e outro lado azul, tem o que a gente chama de flor de lis, né? Que é a origem desse nome, flor de lis, é flor de lis, que é o símbolo da monarquia francesa. Então são esses três símbolos que representam o poder do rei. Outro nobre, qualquer, poderia ter estado num cenário luxuoso, né? São milhares de castelos na França. A França tem mais de 40 mil castelos. Mas ele não teria, então, qualquer outro nobre não teria a coroa, nem o cetro real, nem o manto real. Tá bom? E questão B, esse quadro tem 2,77 metros de altura e 1,94 de largura. Qual o propósito de representar o rei em uma obra tão grande? Justamente mostrar sua grandiosidade. Essas obras ficavam nos palácios, tá? Numa época em que não tinha televisão, que não tinha cinema, que não tinha nada do que a gente conhece hoje de mídia, tá certo? Então os reis não eram nem vistos pela maioria da população. Então, quando alguém, geralmente não era qualquer Zé Ninguém, que ia num castelo, tal, visitar, ele se deparava primeiro com os símbolos do rei. Um gigantesco jardim do Palácio de Versalhes, gigantescos portões, né, aqueles símbolos do sol, de ouro que tem lá. Tá? Inclusive tem um vídeo que eu gravei do Palácio de Versalhes, que eu tive a oportunidade de visitar. Então você vê toda essa grandiosidade. Até você chegar, de fato, falar com o rei, lógico que você tinha que ser uma pessoa importante para conseguir fazer isso, você ia passar então notando os símbolos dessa grandeza. Começar pelo palácio, depois vai avançando conforme você entra, você vai ver então esses vários quadros, que eram vários quadros de dimensões muito grandes, que você viu o rei numa posição de autoridade, de poder, um tamanho muito grande, então você se sentia pequeno diante do poder real. Esses obras, esses quadros tão grandes tinham essa ideia, tá bom? E vamos lembrar, numa época carente de imagens de mídia, certo? Tinha muito pouca possibilidade de ver essas coisas. E os quadros eram muito importantes porque eram peças únicas. A gente não tinha possibilidade de reprodução de imagens, reprodução mecânica de imagens, né? Xerox, fotografia, nada disso, certo? Nem mesmo aqueles processos de... Né? Até a impressão de imagens em livro era muito diferente, muito rudimentar, tá bom? Então, é por aí. Tudo ligado à grandiosidade e em aumentar o poder do rei e sua simbologia, digamos assim. Depois, por final, pede lá, né? O texto de Jacques Bossuet tenta justificar o poder do rei sobre a sociedade. Com base em seus estudos, escreva um texto argumentativo, contrapondo as razões apresentadas pelo autor. Jacques Bossuet foi um dos grandes teóricos do absolutismo, certo? Então ele escreve a favor do rei, do absolutismo, da concentração de poderes. Ele, inclusive, é um dos justificadores lá da teoria do poder divino dos reis, certo? Direito divino dos reis. Então, vocês vão buscar argumentos aí que contraponham ele, né? O que o rei tem de tão especial assim para ele ter o fundamento de ter um poder incontestável, né? É coisa para se pensar, tá bom? Então, aqui a argumentação é muito individual, então não tem como eu corrigir isso aqui, certo? Mas vocês vão trilhar nessa linha aqui, de questionar esse poder, não só absolutista, mas também a questão do direito divino, né? Vamos lá, retomar aqui um pedacinho do texto. Deixa eu voltar aqui. 3 razões fazem ver que este governo é melhor. A primeira, que é o mais natural e se perpetua por si próprio. A segunda razão é que esse governo se interessa da conservação do Estado e dos poderes que o constituem. O príncipe trabalha para o Estado, trabalha para os seus filhos. A terceira razão tira-se da dignidade das casas reais. A inveja, que se tem naturalmente daqueles que estão acima de nós, torna-se aqui amor e respeito. Acho que as ideias basicamente então, se você tem um rei, ele vai cuidar do seu reino, porque quem vai herdar é o seu filho. Tá? Essa aqui é a premissa fundamental.
fundamental desse texto. Ao contrário, por exemplo, de sei lá, uma república em que o presidente passa 4 anos e depois de 4 anos ele vai passar a bomba para outro e ele não está nem aí, tá certo? Então, essa é uma ideia fundamental. E essa é uma ideia fundamental ainda para os defensores da monarquia nos dias atuais, inclusive, certo? Também de outros regimes que a gente vai comentar mais, como o parlamentarismo, né? Mesmo que não seja poder exercido diretamente pelo rei, mas tem essa noção então de continuidade e que você pode desmanchar um governo a qualquer momento, não precisa ficar esperando 4 anos, como nas repúblicas tipo Brasil e Estados Unidos, mas você visa essa longevidade também se tudo estiver correndo bem. E cria então essa ligação quase que familiar, né, do rei com o povo, do rei com o poder, do rei com o seu direito de reinar, sendo questionável, natural, já está aí mesmo, deixa, também é um sentimento natural do povo que vai se formando, né? Você passa um tempo, a gente se acostuma com quem é prefeito, com quem é presidente, e acha estranho quando muda, tá? Mesmo que você não tenha lá muita simpatia ou não, você acaba achando estranho quando muda, então isso também é um sentimento natural nas pessoas, tá? Então, usem esses elementos aí para questionar, pensando na realidade de hoje, tá bom? Isso aqui não tem como corrigir, digamos assim. Com isso a gente encerra aqui essa lição. Peço mais uma vez para vocês aí like e para se inscrever no canal. E vejo vocês nos próximos vídeos, tá bom? É isso aí, até mais, pessoal.